vamos ter hoje uma tarde bastante agradável. Eu sou o Valber Silva, da CGU, e, primeiramente, agradecer ao festival, ao Festa Aruanda, por ter essa oportunidade, e a gente pode trazer cidadania e, ao mesmo tempo, misturar com cinema. Essa sessão da CGU ela é muito importante, é uma sessão que vai premiar os vencedores do concurso Um Minuto contra a Corrupção, concurso esse que estimulou a produção de vídeos nessa temática de combate à corrupção. E aí nós vamos ter hoje um convidado super especial, que é o Cláudio Moraes, que vai fazer uma palestra bacana para nós, né, sobre a questão de curiosidades, né, e situações que mudaram aí o ritmo e os ramos do cinema, né, vai ser uma surpresa para a gente. Eu queria agradecer inicialmente alguns parceiros nossos, né, que viabilizaram naturalmente não só essa sessão, como também o próprio concurso. Agradecer ao FPB, agradecer também ao FOCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, agradecer a Associação Paraibana do Ministério Público, agradecer a Uniesp, que fez nossa campanha de marketing completa, a Unacom, agradecer também a Rede Paraíba de Comunicação e, naturalmente, ao Festa Aruanda. E hoje é importante que nós temos aqui a apresentação dos vídeos vencedores. Os vencedores e as menções honrosas estão participando com a gente no canal do YouTube. No final da nossa sessão, eles vão ter uma surpresa, espero que agradável, né? A gente deixou aí uma surpresa para o final, uma novidade, né? E gostaria de chamar agora para a gente ter uma fala institucional, para a gente falar sobre a importância desse concurso. Eu gostaria de convidar o superintendente da CGU, o Silvino Queiroz, que vai falar um pouco sobre a importância, né, do concurso para a CGU. Queiroz, com você a palavra. Da CGU, no caso ao Valber e ao Rodrigo Paiva, a Janine, a toda a equipe aqui do NAOP da Paraíba. Enfim, muito obrigado a todos. Obrigado, Queiroz. Importante para a CGU, no caso, a nossa participação na área de prevenção, na área que a gente consegue ter, naturalmente, não só a questão da repressão com os atos de combate à corrupção, e esse festival também, essa sessão, ela é importante porque ela comemora também o Dia Internacional de Combate à Corrupção, e você conseguir colocar justamente um concurso onde você insere justamente a questão da prevenção na produção de vídeos, na produção do audiovisual, usando o cinema, isso é muito importante para despertar na população e na sociedade como um todo uma forma de participação lúdica, né? E a gente entende que isso é bastante importante, né? Obrigado. Maviael, eu vou chamar agora para a gente conversar um pouquinho com o Jefferson Oliveira. Ele é da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, que é uma das entidades promotoras do concurso. Eu queria, Maviel, que você colocasse ele aí na tela para a gente, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valber. Para a Universidade Federal da Paraíba, estou aqui representando a UFPB, representando o professor Valdinei, o reitor da Universidade Federal da Paraíba, bem como a professora Berla Moraes, que é a pró-reitora de Extensão, e como coordenador da Extensão Cultural, nós participamos de forma ativa na divulgação, né, e como universidade nós sempre falamos que temos como base, a UFPB tem como base o tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. E o concurso estimula não apenas a questão das pessoas produzirem esses vídeos, mas também como esses vídeos podem ser utilizados no ensino de maneira pedagógica, de maneira a estimular, né, de forma lúdica a conscientização. Então, como Universidade Federal da Paraíba, e aqui representando, né, a Universidade Federal da Paraíba, para nós foi uma
satisfação poder participar em mais um ano, né, porque esse já é a 5ª edição do concurso, poder aí ter essa parceria com outras instituições e, obviamente, abrir as portas da universidade, porque a universidade é para todos, né, e abrir e dar essa possibilidade também das pessoas, dos nossos alunos, né, dos nossos servidores, poderem estar contribuindo, participando de forma ativa nessa conscientização e buscar, obviamente, a mudança comportamental das pessoas no que diz respeito à corrupção. Então, para nós foi uma satisfação que nos anos vindouros, né, esse momento possa voltar a ser presencial, obviamente não desmerecendo de maneira nenhuma o fato de estarmos de forma online, o que ajuda, o que contribui muitas pessoas de diversos estados a estarem participando, mas que nos anos vindouros, né, que nós possamos ter a esperança aí de estar nos reunindo de forma presencial. Para além disso, também foi de alegria para a Universidade Federal da Paraíba, que eu sei que nós contribuímos nesse sentido no que diz respeito à divulgação, né? Então, esse ano, como bem foi falado, né, nós tivemos um número de inscrição bem relevante, uma participação de outros estados, né, a maior participação de outros estados também nos vídeos que foram enviados. Então, eu parabenizo a equipe que estava à frente disso, né? Então, nós formamos uma equipe e essa equipe entrou em contato com outras instituições, com outras universidades, né? E a partir disso nós logramos esse êxito. Então, obrigado, que as próximas parcerias, que venham outras parcerias também com a CGU e com a Universidade Federal da Paraíba. Obrigado, Valber. Obrigado, Jefferson. E importante nessa parceria com a universidade, né, que é a nossa porta de entrada no ensino superior, e muitos vídeos, inclusive, foram produzidos por universitários, né, e essa era uma proposta do concurso também, estimular a produção de vídeo de toda maneira, né, e a ideia de ser de 1 minuto, a duração era justamente para privilegiar também algumas produções amadoras, né, isso foi muito bacana, e uma forma de democratizar, na realidade, essa participação. E aí eu vou chamar agora para a gente conversar um pouquinho com a Janaína Oliveira. A Janaína, ela é procuradora da República e a coordenadora atual do FOCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. Janaína, boa tarde. Boa tarde, Valber. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, Cláudio, Jefferson. Boa tarde, doutor Queiroz, superintendente da CGU. Inicialmente, Valber, eu quero pedir desculpa pelo improviso da minha participação, mas, como foi colocado para você, eu me encontro no meu período de férias, mas, diante da importância desse evento, eu me senti, na verdade, honrada e agradecida, né, a você de ter convidado para que eu viesse aqui de maneira muito simples, muito simplória, falar um pouquinho. O FOCO é um órgão que foi criado em 2005 e ele é formado com 3 pilares, né? A ação coordenada entre os órgãos de fiscalização, de controle e sociedade civil, treinamento, capacitação, e isso, né, a CGU ela vem se colocando como um órgão de excelência. Você especialmente, eu peço permissão ao doutor Queiroz para fazer esse agradecimento em especial a você, que atua nesse campo não só da prevenção e repressão, mas também na capacitação e no envolvimento da sociedade civil, e esse concurso, né, ele vem mostrar isso. E o outro pilar é o envolvimento da sociedade civil, o empoderamento e a forma, né, de conscientizar a população de fazer o controle social. Então, nesse contexto, o concurso no qual você vem, em nome da CGU, promovendo, já são 5 anos, né, do concurso, e o Fecha Aruane já está na sua 16ª edição, ele vem ao encontro de dois pilares do foco, a capacitação e envolvimento da sociedade civil, porque o capacitar, ele vai muito além de se oferecer cursos, né? Mas, enfim, isso você vem fazendo com maestria, com vários projetos que a CGU vem desenvolvendo na Paraíba e também agora até mesmo em nível nacional. Então, fica meu agradecimento. Você inicialmente agradeceu a participação do FOCO e o apoio, na verdade, o FOCO que agradece
à CGU por fazer parte, né, do foco e de maneira assim, com muita excelência vocês vêm desenvolvendo esse trabalho. Quero também agradecer ao UFPB, dizer que o espaço da academia é um espaço de produção de conhecimento. A UFPB é uma universidade conceituada nacional e internacionalmente, Jefferson. Então, assim, a gente fica muito feliz de ter a participação da UFPB nesse caminhar de combate à corrupção, do enfrentamento à corrupção, e, em especial, no envolvimento da sociedade civil. E a UFPB ele faz parte da sociedade civil, não só como um órgão público, mas, assim, como ele fomenta, né, o pensar, ele fomenta a liberdade de ideias. Então isso é muito importante, né, e a gente tentando trazer para cá a realidade de hoje, do momento, a gente poderia dizer que a população não precisa só de comida, embora a comida esteja faltando bastante, mas a gente precisa de comida, diversão e arte. E o cinema, né, dentro daquela classificação, é a sétima arte, é o audiovisual, e isso é muito importante. Eu lamento não poder ficar até o fim para ouvir o Cláudio falar, porque a gente sabe que ele vai trazer coisas muito interessantes. Eu, particularmente, sou cinéfila, então, assim, seria muito importante participar, mas, enfim, já fico feliz de saber que ele está aqui e vai estar difundindo o conhecimento para todos. Eu, assim, caminhando, né, assim, para finalizar, eu queria, hoje é o dia do Ministério Público, Valber, eu queria deixar aqui um agradecimento especial, em nome do Foco, né, ao doutor Fábio George e ao doutor Octávio Paulo Neto. Doutor Otávio é promotor de justiça, doutor Fábio é procurador-geral da República. São dois representantes do Ministério Público, assim, que são exemplos a ser seguidos. Eles que idealizaram o Foco, eles, assim, deram esse start inicial, ou como a palavra da moda, eles deram play para que o Foco hoje fosse, né, esse órgão que tem contribuído no enfrentamento à corrupção. Então, a gente trazendo também a realidade de hoje do evento, né, do Fecha Aruanda, a gente tem aí o documentário, o longa-metragem do Vladimir. O Brasil hoje, né, de maneira alegórica, ele acaba sendo, né, a obra dele, O País de São Saruê, ele acaba sendo muito atual para a realidade do Brasil. E quando eu falo a realidade do Brasil, a gente não quer falar isso em relação a um partido político, a um governo, mas sim uma construção, né, que há 500 anos a gente vem tentando mudar essa realidade. Então, a gente parabeniza também o Fecha Aruanda por trazer, né, uma obra de cinema tão atual para o momento que a gente vive de Brasil, né? Então, que a gente tenha um país não de sonho, mas um país melhor, como bem retratado, né, pelo Vladimir, e, assim, em especial o povo do Nordeste, que sofre tanto com a indústria da seca. E aqui a gente também parabeniza a CGU por ter participado recentemente dentro de um esforço investigativo de uma operação tão importante para o combate à corrupção, tendo, né, por base desvio de recursos públicos em obras hídricas, né? Então, quando se tem uma criminalidade nesse ponto, a gente vê que não é só o desvio de recurso público, mas também é o tirar o sonho do povo do Nordeste que quer ter independência, de recursos públicos, dessa indústria da seca que existe, né, desde quando o Brasil é Brasil. E eles não, assim, o nordestino, digo, inclusive eu, que sou filha de nordestinos, quer independência, né? E a água é independência. Então, fica os nossos parabéns à CGU também por esse trabalho aí tão exitoso. E aí, Valber, eu me despeço agradecendo a você pela participação no evento. Desejo um excelente evento para vocês. Sei que com o Cláudio aí expondo suas experiências, o evento vai ser fantástico. E também parabenizar o Jefferson mais uma vez pelo envolvimento da UFPB nesse concurso, né? Enfim, esse apoio de vocês foi, assim, essencial. Defendo que a academia ela é quem possibilita o livre pensar no país. Boa tarde e muito obrigada, Valber. A gente que agradece, Janaína.
a participação do FOCO, o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção, que congrega, todos os nossos órgãos de controle aqui da rede da Paraíba, e nós fazemos um trabalho articulado nessa área de combate à corrupção, e esse trabalho articulado tem dado muito bons frutos, E como a Janaína colocou, o Festival de Cinema Festa Aruanda, ele promove também essa reflexão. É essencial, que a sociedade ela tenha outros caminhos, para se manifestar. O cinema sempre foi um caminho importante, Então a gente se indignar, com relação à questão da corrupção e a gente poder se expressar exatamente, com a outra forma de exposição social, E agora, gente, sem mais delongas, nós vamos chamar o nosso convidado especial, Cláudio Moraes. Cláudio é um grande amigo, ele é uma pessoa da área de tecnologia de informação, é um amante do cinema e também vai nos presentear aqui, com a apresentação sobre fatos curiosos, que mudaram aí o rumo aí do cinema. Até eu estou querendo saber que curiosidade é essa, viu, Cláudio? E aí, Cláudio, antes de você começar aí com a sua apresentação, conta um pouquinho para a gente como é que um camarada de TI, que já atuou aí nas grandes empresas mundiais, foi parar aí com esse pezinho no cinema. Fala aí. Muito legal, Valber. Obrigado, Valber. Aliás, é um pouco tocante as palavras da Janaína. Muito obrigado, Janaína. Janaína, eu também, e Valber e demais, eu também sou filho de nordestino, também cresci no Nordeste e também sonho com o Nordeste mais pleno, mais livre e mais produtivo na questão científica. E, Valber, para mim foi uma honra imensa estar aqui, um prazer imenso. Aliás, tem 2 desafios. Um é falar na CGU, um desafio muito bonito, falar com vocês, patrocinado por vocês, mas falar no Festival de Cinema. Eu comecei minha vida profissional no Banco do Estado de Pernambuco, e aí um monte de questões me levou a ir morar em Brasília. E aí eu fui recém-casado, morar em Brasília, mas eu sempre tive 2 sonhos. Um povo culturalmente forte, um povo que produz cultura, que produz arte. É um povo Olá, livre. pessoal, eu me chamo Amanda Cristina, sou aluna da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, aqui em Capanema, no estado do Pará. Opa, obrigado. Deu um probleminha técnico aí. Um povo livre. Essa frase não é minha, essa frase é de um conterrâneo nosso, um pernambucano paraibano, Ariano Suassuna. Então, esse povo livre, e ao mesmo tempo eu acho que as nossas vidas, elas são baseadas nas organizações. Então, eu sempre tive um pé nas organizações, e TI potencializava, e sempre eu tive um pé nas produções artísticas. E aí, como é que eu chego até aqui? Há uns 6, 7 anos atrás, eu fiz uma opção de carreira, eu parei, eu era diretor de uma grande multinacional, eu parei, fui morar com minha família lá em Vancouver, fui estudar cinema, fui aprender como era cinema, fui aprender um pouco do que está, não aquele cinema que a gente só consome, mas entender o que está por trás. E aí, eu fiz uma opção de vida, de que sempre que eu puder, compartilhar um pouco dessas coisas, porque aumenta o sabor. Aumenta o sabor de vocês que estão aí simplesmente assistindo o filme por diversão. E cada um vai curtindo o seu estilo de filme, seu barato. Mas quanto mais a gente sabe, parece que mais gostoso vai ficando. Eu sempre faço um aviso, Valber, que às vezes tem gente que faz o seguinte: depois dessas palestras que você faz, perdeu um pouco a graça o filme, eu agora fico assistindo obcecado por esses detalhes. Se no final vocês ficarem um pouco obcecados por isso, legal, eu consegui o meu objetivo. Vamos lá? Vamos começar? É com você. Beleza. Eu vou compartilhar aqui minha tela. O Maviael vai fazer a cortesia de vez em quando alternar para que a gente possa curtir juntos. E vamos lá. Quando vocês estiverem vendo minha tela, por favor, eu começo. Me dá só um oi, por favor, se a tela já está chegando. Bacana para vocês. Oi, a tela já está chegando. Você também tem a mesma opção de compartilhar da sua própria tela. Legal, então. Muito obrigado. Pessoal, essa primeira tela aí, ela é muito importante para a história do cinema, porque esse é o Teatro Éden, que ele fica no sul da França. Esse foi, talvez, a primeira sala de cinema da história, onde lá no passado os irmãos Lumière, que não são exatamente os fundadores da coisa da produção audiovisual,
mas foram as primeiras pessoas que conseguiram propiciar uma experiência em que uma grande audiência pudesse desfrutar do mesmo filme, né? São muito curiosos os filmes, vale a pena tirar um dia assim e dar uma olhada. Os filmes causavam uma reação monumental. Há um filme histórico deles, que é um trem chegando na estação e as pessoas se assustavam nessa questão, saíam correndo da sala. Era uma novidade muito grande. Mas logo o cinema se tornou uma opção de diversão. Como qualquer manifestação artística, quando ela é bem absorvida pela população, ela deixa de ser uma fonte de curiosidade e tal para ser aquilo que vai salvar o gato. Então, eu tenho muita vontade de conhecer, nunca estive lá, mas hoje funciona uma sala de cinema e um museu experimental. O que me fascinou no cinema tem muito a ver com essa foto que eu vou compartilhar com vocês aqui. Isso é um set de filmagem de um filme muito simples, chamado A Janela Discreta, de Alfred Hitchcock. Vocês vão poder ver ali no meio os dois atores assim principais numa varanda. Mas o que é interessante dessa foto é para vocês perceberem uma coisa que foi o que praticamente cunhou essa ideia da sétima arte. A sétima arte, a expressão sétima arte, ela nasce numa revista na França, do italiano que era fã de cinema, e o Rigiotto, e ele fala o seguinte: não existe nenhuma arte que envolva tanta gente para produzir um resultado final. E aí essa foto ela é muito emblemática nisso, e isso me fascinou. Então, quando vocês veem um filme que tem só um ator em cena, dois atores contracenando, às vezes uma cena que parece muito simples, o que vocês têm por trás é um exército de gente. E essa é a minha primeira curiosidade. Hoje, um filme de superprodução, como esses filmes de super-herói da Marvel e tal, eles hoje levam ao cinema milhões de pessoas. Mas o que está por trás para fazer aquele filme são milhares de pessoas. Um filme feito à Marvel, se creditar todo mundo que está envolvido, dá 20 mil pessoas trabalhando desde a montagem de set, de pintura, de câmeras, de áudio e por aí vai. Legal, né, esse vídeo, pessoal? Ele ilustra bem. E aí, é um vídeo que tem muita curiosidade, porque a primeira fala que ele fala de continuista, que é um profissional que fica lá no set para garantir que as diversas tomadas elas estejam bastante consistentes. Logo na viradinha, um dos personagens está sem óculos, e depois vai mudando, e até uma hora que você percebe o resultado final caindo muito nesse sentido. Muito legal para ilustrar o valor do coletivo no processo de criação de cinema. Eu, particularmente, sempre pensei que se a gente tiver uma boa história para contar e um elenco legal, facilitou a vida de todo mundo. Mas esses detalhes é o que dão aquele sal, aquele sabor diferente na hora de assistir um filme. E aí está dado o primeiro desafio para a audiência, quando assistirem um filme, qualquer filme, olhem um pouco esses detalhes, percebam um pouco se há um zelo nesse caminho. Vocês vão começar a apreciar um filme um pouquinho diferente. Legal até aí? Agora eu vou falar da primeira grande curiosidade do cinema, que é a curiosidade do processo de montagem. Essa palavra que é muito usada e que hoje em dia a gente acabou trocando em português para edição, é uma palavra muito curiosa, porque no começo do cinema, e essa foto do lado esquerdo é um filme de Georges Méliès, ali do começo do século passado, não havia a ideia de cortar a película e reeditá-la. Não havia esse instrumento que vocês podem ver do lado direito, que chama-se moviola, que você tem várias fitas, você vai cortando as fitas, vai editando as fitas e vai podendo ver o resultado final. Então, os filmes eram feitos num rolo sequencial, com câmeras muito pesadas, no qual ele ia filmando, até uma hora que ele parava de filmar, às vezes mudava o cenário, mudava a cena, continuava naquela mesma sequência. Era essa a lógica até antes da montagem. Só que os russos, os soviéticos, fizeram um investimento monumental que tinha muito a ver com aquela propaganda soviética, aquela coisa de se tornar hegemônico ali no comecinho da Revolução Soviética. E, nesse sentido, quando eles começaram a fazer cinema,
Eles fizeram um investimento muito grande e valorizaram muito grande o processo de montagem. Quando a gente olha um filme americano ali da década de 20 e olha um filme soviético da década de 20, os filmes soviéticos têm 3, 4 vezes mais cortes, mais paradas de cena. E é o corte mesmo, aquela sensação que você vai tendo quando uma câmera mudou e foi para outro ator, outro objeto, e vai e volta. E a montagem se mostrou muito mais poderosa na experiência final com qual o espectador vê um filme. Um filme bem montado, ele dá uma ideia muito diferente para quem está na plateia. E aí, teve um russo chamado Kuleshov que desenvolveu uma teoria que eu considero curiosíssima e eu vou compartilhar com vocês. E, aliás, eu vou chamar o mestre do cinema. Aliás, por sinal, essa editora aqui é uma editora chamada Thelma Schroeder. Ela é editora dos principais filmes de Martin Scorsese e ela é muito detalhista e ela vem desde a vanguarda e ela carrega 3 Oscars em casa de edição de grandes filmes. Mas vamos chamar o mestre do cinema, Alfred Hitchcock, para explicar para nós o que é o efeito Kuleshov e qual é o impacto dele. Eu acho particularmente divertido. Espero que vocês curtam. Now, the third way is what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now, we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his 2 pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. That's the difference. That's what film can do for you. Or you for it. Muito legal essa cena, hein, pessoal? É bonita, é tocante, e como ela transferiu poder para o trabalho pós a gravação. Como o diretor e os montadores podem se sentar e discutir sobre que experiência ele quer propiciar a quem está assistindo. Muito legal. Daqui a pouco eu vou fazer um link do efeito Kuleshov e do efeito da montagem com esse novo tópico aí, que tem a ver com o silêncio. A rigor, nunca houve o filme mudo. Essa foi a maneira que a gente achou, que eram os filmes que não tinham a voz dos atores gravados simultaneamente. E essa cena, essa fotografia é belíssima, porque vocês podem observar uma orquestra, e era assim que acontecia nas grandes salas de cinema, e mesmo no Brasil, você tinha músicos que eram contratados para acompanhar os filmes com a partitura, ou mesmo a orquestra, para poder dar uma experiência sonora para a audiência. A audiência ela sempre embalou muito na música. E essa foto é de um filme praticamente perdido, chamado Napoleão, um filme ali de mais ou menos pouquinho na década de 20, um filme considerado uma obra-prima. Nesta época, já tínhamos o conceito de longa-metragem, de filmes que davam uma experiência mais plena, mais próxima até do que a gente tem, dava para os espectadores, mas não tinha como botar música. E o que nós temos aí é uma orquestra tocando mesmo. A curiosidade do cinema não é o cinema mudo, que praticamente todos nós, de alguma forma, já vimos nas nossas vidas. A grande curiosidade que eu queria compartilhar com vocês é que quando o cinema deixa de ser mudo e começa a trabalhar no cinema
com a captura do áudio, primeiro ele exclui um monte de cineasta que estava indo super bem naquela arena. O mais famoso deles, que não conseguiu ir bem, foi Charlie Chaplin. Chaplin ele ia muito bem no cinema mudo, depois ele tomou ali, ele apanhou um pouco. Outros, como Buster Keaton, praticamente tiveram suas carreiras arruinadas. E essa fotografia, que é uma fotografia genial, ela exprime um pouco do que aconteceu. Vocês imaginem que essas caixas, que tem até uma pessoa sentada, isso aqui são as câmeras de filmagem. As câmeras eram muito menores naquela época, as câmeras eram muito mais fluidas. Mas quando eu precisava capturar o áudio e o vídeo simultaneamente, e não tinha muitos canais e instrumentos para fazer as mixagens, então eu tinha de ter câmeras blipadas, como eles chamam, que eram essas grandes caixas, para fazer um isolamento. E as câmeras do dia para a noite voltaram a ficar pesadas, voltaram a ficar estáticas e não poderem se mexer e acompanhar os atores. Agora vocês imaginem a complicação. Vocês estão vendo aí no meio da cena um rapaz-chapéu segurando um boom do microfone que vai ali para cima dos atores, sentado no banco do lado direito, uma orquestra do lado esquerdo, que tinha de tocar simultaneamente a gravação para capturar tudo no outro momento. E isso foi um terror para o cinema. Quando eu converso com pessoas, eles dizem assim, poxa, mas eu não gosto muito de filme antigo, as interpretações são muito exageradas, elas são muito caricatas. Em parte, foi o efeito da chegada do som ao cinema. Aquilo que mudou a maneira como a gente consumia cinema também destruiu um pouco as grandes evoluções técnicas que aconteciam tanto no campo da filmagem como no campo da interpretação. Porque como os atores tinham de disputar o seu espaço de voz com orquestra e com um set muito grande de pessoas, e aquilo não podia sujar o som, os atores tinham de falar muito alto e muito exageradamente. São várias curiosidades para compartilhar com vocês. Uma delas é que, do dia para a noite, o diretor do cinema perdeu o poder. Os diretores de cinema costumavam dizer, enquanto estavam gravando, os atores deveriam fazer o quê. Agora ele já não poderia mais fazer isso. E os atores começam a aparecer de uma forma muito mais poderosa. Os atores começam a ganhar muito mais controle sobre aquele processo final que a gente vê, mas também são submetidos a gravações e regravações de uma forma exaustiva. Pessoalmente, eu acho a parte mais chata de fazer filme. É o ato de gravar, regravar, até chegar num ponto em que está feliz com a tomada e que depois, só depois que você chega lá na mesa de edição, 3 dias depois, que percebe que o áudio não ficou bom ou qualquer outra coisa. E olha que hoje em dia a gente tem muito mais instrumento. Nessa época, era um trabalho realmente artesanal. E aí, eu vou juntar o som e como depois ele evoluiu com a montagem e vou exibir para vocês o que eu considero uma das maiores obras-primas do cinema, que tem a ver com edição, com montagem de filme e tem a ver com o uso do som. Se a gente tivesse mais tempo, eu exibiria essa cena 2 vezes, uma com áudio e uma sem áudio para vocês. Eu vou pedir para vocês tentarem só se abstrair. Vocês vão perceber na próxima cena, que é muito conhecida, que eu botei no canto esquerdo uma legendinha início. E aí eu queria que vocês, como exercício, e até para ficar mais divertido para o lado de vocês observassem quantos cortes, quantas mudanças nos ângulos de câmera acontecem quando eu der a palavra início, até aparecer a palavra, até acabar a cena. Vamos lá? Maviael, vou dar o play. Se o áudio não estiver bom, por favor, me avise.
Opa, que cena espetacular, hein, pessoal? Não sei se vocês conseguiram contar, mas dá algumas dezenas. Eu sempre conto. Dezenas de cortes, especialmente ali nos primeiros 1 minuto e pouco, antes da cena dar desacelerada, como a música produziu um efeito diferente na experiência, se tornou um clássico, a música se tornou sinônimo do filme de terror. Como é bonito a mudança de ângulo. Agora senta na cadeira de um diretor, volta a ler na década de 40, 50, qualquer coisa dessa, e um pouco depois, que esse filme é um pouco depois, um filme já mais comercial, e propõe para o estúdio que você vai matar a atriz mais cara ali na metade do filme, um pouco antes. Ela é a atriz mais cara, Vivian Leigh. Você vai matá-la praticamente seminua, você vai ter de fazer um sangue realista, uma curiosidade, foi usado calda de chocolate, a câmera em preto e branco ainda era possível dar aquela sensação, e essa cena consumiu quase metade do orçamento para ser feito, o resto do filme todinho foi feito com a outra metade, né? Então, mas muda tudo no cinema, e do dia para a noite todo mundo entendeu que era possível fazer uma grande edição, aumentar a tensão na hora que você botava uma edição, com a interpretação fantástica, com ângulos de câmeras absolutamente geniais e com música provocadoras que estimulavam, né, esses violinos batendo, muito, muito bacana. Legal até aí? Vamos avançando. O tempo está passando, eu podia passar o dia falando aqui desse cinema para vocês. Até a década de 45, mais ou menos, até a década de 40, ali no pós-guerra americano, os Estados Unidos e a produção hollywoodiana, ela tinha algumas características. Elas eram geridas à mão de ferro pelos grandes estúdios. Elas praticamente, os profissionais, eles eram contratados do estúdio. E cinema era uma coisa quase que monopolizada por 8 grandes estúdios nos Estados Unidos, que praticamente ditavam as regras. Com o pós-guerra e com tudo, e com o fato do cinema se tornar um negócio extremamente lucrativo para os americanos e no processo quase de colonização cultural que os Estados Unidos imprimiram no resto do mundo, há uma explosão das escolas de cinema. Essas explosões elas começam a ficar mais fortes ainda nas décadas seguintes, e essa é uma foto da Chicago University School, que é uma grande escola de cinema. Muitos diretores famosos passaram por lá. Desculpe, eu falei Chicago, mas é Califórnia. Inclusive os mais famosos. E essa é a fase que eu particularmente mais adoro no cinema. Essa é a fase que nós entendemos como seus clássicos. A minha geração, ela curtiu a produção que veio ali dos anos 60 para cá, como os grandes clássicos do cinema. E finalmente o cinema foi a escola, finalmente o cinema foi deixar de ser quase um trabalho artesanal, tal, para ser um método propriamente dito. E isso estava todo um contexto social, né? Havia uma explosão muito grande da televisão. Uma curiosidade interessante é que quem assistia a televisão era jovem. Os coroas da época iam ao cinema, né? A televisão era um programa consumido basicamente pelos jovens. Começavam a surgir uma geração de novos jovens adolescentes que estavam saindo de casa pela primeira vez. Então, aquela coisa que a gente vê nos filmes, que dá 16, 17, 18 anos, o pai se despede, o filho tomava o ônibus, ia morar na cidade para fazer faculdade. Também deu a liberdade e um poder de consumo muito grande. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, os líderes americanos, os ícones, estavam sendo assassinados. JFK foi assassinado, Malcolm X foi assassinado, Martin Luther King foi assassinado. Também pela primeira vez na história havia uma guerra absolutamente impopular e um presidente que todo mundo desconfiava, né? Quer dizer, ninguém gostava, os americanos desconfiavam de Nixon. Esse era o cenário, um caldeirão fervoroso para surgir o que ficou batizado como a nova Hollywood. Livre das amarras dos códigos de éticas que ditaram e foram muito ditados pelos estúdios, com cineastas absolutamente geniais e que também produziam de uma forma artística
mas com um valor muito grande. E aí, é desta época, é desta produção que surge um pouco do aumento do poder das produções e uma queda do poder dos estúdios, e se mostrou absolutamente genial, e se mostrou do ponto de vista comercial uma coisa muito grande, muito maior do que se previa. Esse filme da esquerda, o Bonnie e Clyde, é o marco, na minha humilde opinião, onde essa história começa. Então, são filmes feitos por um diretor pouco conhecido à época, com um ator lindíssimo, Warren Beatty, lindíssimo, mas que faz o papel do homem impotente, com Faye Dunaway também lindíssima, e que viram assaltantes. Quase que um anti-América, né? Agora, o mais curioso dessas cenas aí, desses grandes filmes, é o Sem Destino. É um filme clássico. Eu não gosto, não me matem por causa disso. Toda vez que eu falo que não gosto desse filme, a pessoa fala, como você não gosta? É um filme, é rock and roll, é o filme que mudou tudo. Eu acho um filme muito chato, mas é um filme que passa-se numa estrada, gravado a toque de caixa por gente muito maluca, muito contaminado por substâncias não muito corretas, faz um filme completamente esquisito, e esse filme é a maior bilheteria do ano disparado, e os jovens ficam sequiosos por aquele filme. Deitam e rolam, de repente a contracultura acontece ali no final dos anos 60, e começa a surgir uma série de filmes que jamais, talvez, fossem produzidos pelo estúdio, como A Bela da Tarde, que é um filme francês, faz um sucesso tremendo nos Estados Unidos, com a Catherine Deneuve em cenas seminuas, fazendo o papel de uma mulher rica, de classe média alta, rica, que se prostitui à tarde por puro prazer. Do dia para a noite, a sociedade americana e os estúdios não sabiam o que fazer com aquilo. Elas estavam aprendendo o que fazer. Só que dava muito dinheiro. Esses filmes eles faturavam muito. Eles vendiam muito. E havia escola de cinema. E aí vem dessa geração todo um conjunto de diretores, alguns estão produzindo até hoje, como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Brian De Palma, um pouco depois, gente como Ridley Scott e outros tantos. Eu vou passar para vocês uma cena que eu considero absolutamente genial, que é uma cena do Poderoso Chefão, que muita gente assistiu, para muitos o melhor filme da história. Só que eu fiz uma curiosidade nessa cena. Ao invés de eu botar a voz dos atores para vocês perceberem, eu vou botar a voz do diretor, que vai comentar um pouco sobre o processo de gravação. E aí eu queria só chamar a atenção o quão técnico já estava o processo, o quão de escola estava o processo, o controle dos ângulos, das iluminações, essa fotografia genialmente escura, o que era uma coisa esquisita para a geração. E esse filme, que tinha tudo para dar errado, se tornou a maior bilheteria do ano. Mais uma vez eu vou dar um play. Maviael, me avise se o som não estiver bem. Opa, já deu um spoiler. This scene is interesting in illustrating often how certain actors are more comfortable doing their work in the first or second take. Other actors we read about like to get 40 takes to do them. Bobby Duvall is an actor who usually does his best work just like the first few times. He's very full, as they say, and he can be very convincingly moving, and because it's real for him. In this case, we did the scene a few times, and I wanted to do another one, and really he had done perfectly good ones, but it just seemed like that one extra one was so opened up for him, and it was very real, and it was very, very touching what he did. Now you've had your drink. They shot Sonny on the causeway. He's dead. Many people have asked me whether it's difficult to work with great actors like this, and my feeling is so much is in the role itself. If you give
a great actor the role that can really utilize what they have. That's half of it. And if you give them a little bit of preparation, give them the opportunity to get comfortable with what they're doing, let them be comfortable with their wardrobe and set the stage, so to speak, then really they're most capable of realizing the characters with the director offering little things like, oh, be louder, be faster, be happier, be sadder. When you deal with actors of the caliber of Robert Duvall and Marlon Brando, you really don't tell them too much. You try to give them a little word that might help them see what the moment is or hide them, but you really don't tell them much. With Marlon Brando, you say, faster, slower, louder, softer, and that's about it. Muito legal, né, pessoal? Muito bacana essa cena. Para quem não conhece o filme, ou se não lembra, o da esquerda, o mais grandão é o Marlon Brando, que foi propositalmente enfeiado. Marlon Brando sempre foi um galã, um bonitão ali na década de 50 para 60, ele já estava mais coroa, mais gordinho, mas ele foi particularmente enfeiado, maquiagem, as bochechas. O outro é um ator chamado Robert Duvall, absolutamente genial. Eles são pai e filho, embora o Robert Duvall não seja filho biológico. E o Robert Duvall vai contar para ele que assassinaram o filho e herdeiro da cadeira de Poderoso Chefão. E é genial ver o cuidado que há. A cena é muito escura, os ângulos capturam muito a expressão facial, como o cinema voltou a ter uma certa técnica que permitia que a gente particularmente embarcasse. O Poderoso Chefão é um filme que eu temo que hoje ele seria rechaçado. É um filme lento, com alternância de cenas claras com escuras, um elenco excepcional, mas uma história relativamente lenta, uma violência extrema, e como ele deu certo ali em 72 para 73, e como ele ensinou a Hollywood. E aí ele ensinou a Hollywood uma coisa: os atores e os diretores e os roteiristas podiam criar grandes peças e que comercialmente fossem muito bem sucedidas. E aí surge uma gama imensa de diretores que surfam bem nessa onda. Mas a ironia desse processo é que, de repente, os nerds tomam conta 2, 3 anos depois, e os dois nerds mais famosos do cinema são exatamente Steven Spielberg, famoso Steven Spielberg, e George Lucas. Steven Spielberg, particularmente, é um grande artesão do cinema. Fazia tudo que dava na telha. Era um cara que estava com a carreira começando e foi convidado pelo estúdio para gravar esta pérola chamada Tubarão. Imagina, gravar na água. Eles iam gravar num tanque, não conseguiram, mudaram para gravar na água. Gravar na água é um inferno. A sombra muda, o sol muda de posição muito rapidamente, não tem como controlar, a maré, muitas variáveis, as câmeras não equilibram direito, é muito complicado. O tubarão precisava ser assustador, mas ninguém tinha tecnologia para fazer um tubarão grande. Enfim, e de repente surge Steven Spielberg. Mas a grande mudança que Tubarão faz, e ele muda o mundo, e ele muda até hoje. Até hoje, Tubarão é a referência para isso que eu vou falar, porque até antes de Tubarão, os filmes eram lançados em poucas salas ou com um conjunto mais reduzido de salas. O boca a boca, a recepção de público, ela ia fazendo acontecer o filme, e o filme permanecia muito tempo sendo exibido. Também as pessoas valorizavam muito a crítica de cinema. Então, grandes críticos do New York Times, Roger Ebert, eles eram lidos e consumidos pelas pessoas, porque se eles indicassem, as pessoas iam ao cinema assistir, e o filme se tornava um sucesso. E com o Tubarão, houve uma estratégia diferente, que foi fazer pequenas exibições, testes com público reduzido, e lançá-los em mais de 2.000 salas, simultaneamente nos Estados Unidos. E quando eles fizeram esse lançamento, o público lotou acima de tudo que estava sendo previsto. Então, eles saíram crescendo o volume de salas. E, de repente, Hollywood entendeu que o público cada vez mais jovem não ligava para a opinião da crítica. Aliás,
criticavam os críticos de cinema, achavam que era um bando de babaca, que não produzia nada, que eram artistas frustrados. Foram assistir filmes que tinham, talvez, para muitos, menor valor artísticos, mas eram filmes extremamente bem feitos tecnicamente, que tinham um nível, um enredo que embalava, que captava desde as primeiras cenas, e isso muda o cinema, e isso muda até hoje, para o bem ou para o mal. Hoje a gente tem um lançamento de um Vingadores Ultimato, que 2/3 das salas de cinemas em Brasília são tomados por esse filme, e quem quiser assistir um filme diferente vai ter de se espremer nas outras salas que praticamente ficam vazias, o que não viabiliza. Então, a lógica do blockbuster, ela se mostrou absolutamente fantástica para os estúdios e voltou a poder dar um grande lucro, né? Dar um grande lucro para os estúdios. E aí, curiosamente, a nova Hollywood nasce com diretores independentes que faziam trabalhos mais artísticos e que o público consumia, e ela praticamente começa a ter uma outra feição das produções de blockbuster, em que a autocensura, a tirania, ela começa a valer um pouco mais, porque os custos de distribuição, os custos de marketing começam a ficar muito grandes. E se você pegar os cartazes dos principais filmes dos anos 80, vocês vão perceber que todos são filmes de aventura, muita sequência, ou seja, parecia que o público estava buscando uma arena onde ele já se sentisse confiante. O surgimento de filmes de super-heróis, a torta e a direita, o Batman foi o primeiro grande. O Superman, ali, um pouco antes, foi talvez o primeiro que inaugura, mas o Batman, aquele primeiro Batman com Jack Nicholson, genialmente fazendo Coringa, fatura tudo que podia faturar. Não só se vendia filme, mas se vendia um merchandising inteiro, de bonequinhos, de camiseta, de caneca, de caneta e o que mais pudesse. E esses são algumas das maiores bilheterias que tomam conta dos anos 80. Há um paradoxo nisso, porque também, por outro lado, nunca estivemos tão democráticos aí nesse processo. Nunca pudemos, e aí sim, na geração dos streams, do consumo dentro de casa, nessa geração, a gente começou a assistir diretores mexicanos mais facilmente, o conforto do lar, e aí inverteu. Os mais coroas como eu começam, às vezes, a querer ficar em casa para curtir o filme no conforto do lar e não ter de disputar ao cinema. O cinema se tornou caríssimo. As tecnologias envolvendo filme foram ficando cada vez mais caras. Gravar um filme se tornou um absurdo de caro. Mas, por outro lado, os streams democratizaram certos espaços que a gente não entendia ainda naquela época. E eu vou buscando o encerramento da apresentação aqui, vou mostrar só um vídeo depois, porque essa daí a gente ainda está vivendo. E essa talvez seja a grande curiosidade. Essa é a nova geração dos youtubers, dos Netflixers, dos home theaters, dos celulares a toda hora, e, por outro lado, dos diretores mexicanos ganhando Oscar, dos coreanos ganhando Oscar, uma certa volta ao conservadorismo. Parece que a gente está vivendo isso, e talvez daqui a alguns anos a CGU e o Festa Aruanda me convidem, lá na 20ª tanta edição, a gente bate um papo só sobre o que aconteceu. O fato, e para fechar, é que cinema se tornou uma coisa muito cara, né? E como os custos de produção e de marketing são muito caros, os cinemas começaram a achar um jeito de ganhar cada vez mais dinheiro. E hoje em dia, aliás, diante da pandemia particularmente, as salas de cinemas multiplexes, que dominam particularmente o mercado mundial, elas ganham mais dinheiro com pipoca, refrigerante, etc. e tal, do que com cinema propriamente dito. Deixou de ser uma experiência de curtir um filme para ser quase um parque de diversões. E eu vou buscando a apresentação, mostrando esse vídeo daqueles nossos amigos que eu falei lá no começo, pessoal do Porta dos Fundos, comentando um pouco e se divertindo um pouco sobre como tá caro ir para cinema e como tá caro comer pipoca no cinema. Opa! Próximo. Oi, tudo bem? Tudo bom? Eu vou querer, por favor, uma house de mel. Tá, e o senhor? Para mim, pode ser uma coca pequena, por favor, Uhum. e uma pipoca média.
Qual carro, senhor? É o Corsa. Corsa dá só para pipoca pequena. Falei que eu vou trocar de carro esse ano. Tá, não, então faz o seguinte, tem aqui umas cordas da minha mãe, tem um rim meu. Tá no gelo? Tá no gelo. Ok. Pode ser o combo 1. Combo 1, ok. Tá, eu acho que eu vou querer também uma água com gás, por favor. Água com gás tá? pra já, tá Aqui, aqui. ó, Joãozinho. Dá tchau pra mamãe. Dá tchau. A cabecinha. Fica aqui com a Camila, A Joãozinho. Melhor. Tá. Algo mais? Faz o seguinte, fica com o Corsa e me dá um choquito. Choquito, ok. Vão querer extra cheddar na pipoca? Acho que eu quero, amor. Quer, amor? Quero. Tá, eu tenho que dar pra quem? Pro Hélio, que tá ali, tá? 15 minutinhos, amor. Tá? Aqui a notinha. Próximo. Que beleza, né? Deixa eu dar um stop sharing. Como é que eu dou stop sharing aqui? Acho que eu dei um stop sharing. Que beleza, né? Tá meio assim, né? A pipoca sai mais cara do que o filme. Ficou caro, mas ficou divertido ainda. Então, como palavras finais, curtam o filme, valorizem a produção local. Sempre que puderem, visitem, conheçam os diretores locais, estimulem a produção local, estimulem a produção nordestina, estimulem a produção brasileira, curtam, que nunca teve tão fácil da gente ter acesso a isso, mas também nunca teve tão desafiador para quem quer fazer cinema, achar um espaço nessa floresta que se tornou. Acho que era isso, espero que vocês tenham curtido pra caramba, espero que vocês tenham se divertido pra caramba, e eu vou ficar aqui com vocês mais um tempinho aqui. Se tiver alguma pergunta, se quiserem trocar uma ideia. Ô, Cláudio, obrigado. Foi um prazer enorme, né, a apresentação. Eu estava aqui até pensando, devia ter trazido a pipoca, né, para pegar e aproveitar que eu estou aqui na CGU, pelo menos eu não estava pagando lá, trazia aquela pipoca box, né, e fazia. Mas foi um passeio, realmente, pela história do cinema, não só pela questão das produções, né, foi desde o cinema mudo, né, a todas as questões que a gente viu agora, até chegar mais recentemente ao fenômeno do streaming. E uma coisa essencial que você colocou é justamente a participação e o envolvimento visceral do cinema com a sociedade, com o que acontece no dia a dia, né? É extremamente vinculado com os fatos históricos, né? Com as questões de União Soviética, brigando com os Estados Unidos, né? A questão das guerras, né? E aí, assim, tudo, de uma certa forma, é explorado nessa sétima arte fantástica que a gente tem o prazer aqui de bater um papo, né? E a gente só tem a agradecer a apresentação. E aí, aproveitando, já me chegou aqui, do pessoal que está acompanhando no YouTube, duas perguntas. Vou aproveitar e fazer elas rapidamente, né? Uma perguntando o seguinte, que a linguagem audiovisual tem sido usada muito, né, no dia a dia, com relação a essas questões sociais, e como é que ela poderia ser mais utilizada para, de repente, fazer essa questão do link, né, da prevenção da corrupção e a conscientização da sociedade. E aí eu vou até fazer uma complementação com relação a, por exemplo, filmes atuais ou históricos, né, que tem essa temática que você tenha gostado, que tenha ali chamado a atenção, né, com relação à questão desse impacto da discussão da cidadania, e o que é que o cinema pode contribuir com relação a isso? Muito legal, Valber, muito legal. Então, talvez seja o cacuete do meu viés pessoal, mas eu acho que a melhor ferramenta de você conquistar rapidamente o público atual é o humor. O humor é uma maneira maravilhosa, e o humor, ao mesmo tempo, é extremamente perigoso, né? Então, eu acho que a maneira mais legal de capturar a nova audiência nessa produção, e aí produtores amadores, produtores profissionais, fazer um novo humor no qual, ao invés de você ridicularizar o cidadão que age corretamente, era o popular besta, ou você atacar o negro, ou atacar a mulher, fazer aquela piada da loira, isso não tem mais nada a ver, isso é o que há de mais rastaquara. Você faz humor que combate a isso. Você faz humor em que o cidadão que age legal, ele é que é o bacana. Você ridiculariza o corruptor dele. Você faz um humor no qual o machista é ridicularizado. E não mais a mulher, não mais a loira, não mais o LGBT. Então, toda vez que a gente pensa nisso, me parece que a sociedade reage super bem. Por mais, às vezes, que o filme seja amador. Parece que a gente está com sede
de ver essa coisa diferente. Todas as vezes que eu converso com pessoas que eu percebo que tem aquela maneira de traduzir isso de uma forma rapidinha, mas que realmente traz o tema correto e faz a reflexão. Porque, Valber, eu não tenho a menor dúvida. Olha, esse negócio de que cachorro gosta de osso, isso é uma grandíssima de uma bobagem. Cachorro gosta de filé, é que a gente só dá o osso para ele. Então, quando a gente começa a dar filé, o cachorro não quer mais o osso, não. A gente também é assim. A nossa mente, quando ela começa a respirar um pouquinho, a entender mais isso, ela não quer voltar mais para aquela coisa rasteira, não. E aí um pensamento que eu faço agora mais como audiência é posicione-se no fato histórico quando você estiver curtindo a obra. Ela vai me inspirar. E, se possível, entenda o que aconteceu. E aí, sim, respondendo sua pergunta, eu tenho um filme que eu acho que é maravilhoso para entender. É um filme muito americano, mas é um filme que é maravilhoso para entender a questão da cidadania e o combate à corrupção, que é um filme chamado Todos os Homens do Presidente, em que 2 jornalistas investigam profundamente um caso de corrupção muito poderoso nos Estados Unidos, e ele se expõe a todos os riscos, se expõe a tudo que era possível, até a própria vida. Não vou dar muito mais spoiler do que isso, mas ele se mantém firme nas suas convicções. Eles não caem na tentação muito rápida ou no medo de ter uma postura combativa daquilo ali. Então, se eu tivesse que dizer assim, qual filme que você acha que fala bem de combate à corrupção, dos mais recentes, dessa nova Hollywood, eu acho que o filme que eu sugiro para todo mundo é Todos os Homens do Presidente. E outro filme, também dessa nova Hollywood, que é maravilhoso para ver como a sociedade pode ser induzida a um pensamento, chama-se Rede de Intrigas, que é sobre um apresentador de TV que tem uma surtada e, de repente, começa a falar a verdade, e parece que, quando ele fala a verdade, a população fica sem entender nada. Não posso dar mais spoiler do que isso, senão eu vou perder. Rede de Intrigas e Todos os Homens do Presidente. Vai nessa que não tem arrependimento. Bacana. E rapidinho, é a última, até por causa do nosso tempo, um colega perguntou o seguinte, é a questão dos filmes hoje, né, com essa questão da Marvel, dos heróis, né, e tem a figura do anti-herói. Então, o anti-herói está em alta, né, segundo o colega comentou, inclusive colocando questões éticas meio duvidosas, né? Como é que você entende que, ou seja, você está valorizando um anti-herói, e aí, de repente, naturalmente, é uma diversão, mas, assim, qual a mensagem que fica? Seria do anti-herói, ou, de repente, você poderia estar confundindo, por exemplo, as mensagens ideológicas, né, com relação à questão de você estar passando o que deveria ser ético e o que deveria ser correto, e, na realidade, você está valorizando o anti-herói. Como é que você avalia isso, esses personagens? Então, eu acho que o filme que mais foi emblemático nas últimas gerações para isso, para mim, foi o Tropa de Elite, né? Porque se você pega o Capitão Nascimento, o famoso Capitão Nascimento, que tinha muitas frases de efeito, pede para sair, você é um fanfarrão, tal, ele, na verdade, ele não é um herói, ele é um cara cruel, é um cara que bota o mais desvalido no saco, que espanca. Jamais seria razoável que aquilo fosse tomado como um herói. Mas, no entanto, a população, de uma maneira geral, abraçou um pouco aquilo quase que como uma revolta. O que eu, como audiência, essa é uma opinião muito pessoal, gosto de pensar, é o seguinte: não encerre a experiência simplesmente assistindo o filme. Saia do cinema e converse com outras pessoas. E não se apaixone demais pelaquela sua ideia quando você vê ela simplesmente refletida na tela da televisão. Converse com sua esposa, com a namorada, com o marido, com o filho, e de repente alguém faz assim: tem certeza que Capitão Nascimento era um herói? Para e pensa. Não, mas eu me diverti pra caramba com o filme. Eu também. Eu acho um filmaço, tem vários méritos. Mas é um herói? Então, quando o debate acontece pós o filme, para mim ele traz a beleza. Né? Ele traz a beleza de você poder ter a liberdade de criação, que é uma coisa que eu não abriria mão enquanto pessoa. Acho que a sociedade não deva abrir. De vez em quando ela vai agredir a minha opinião pessoal ou a uma opinião, vamos dizer assim, mais de senso comum,
Mas que bom que é o debate. Então, debata. Debata. Não aceite tão rápido aquilo. Essa é a minha sugestão e é o que eu procuro fazer. E às vezes eu mudo pra caramba de opinião, tá? Alguém chega e faz assim, não, ó, olha por esse ângulo daqui. Poxa, que legal, não tinha olhado. É bacana. Bacana, Claudinho. Obrigado mais uma vez, né, pela disposição. Fica aí com a gente. Né? Eu vou chamar agora o Maviael para a gente também partir para o encerramento do nosso evento. Nós vamos conhecer, né, agora os vencedores, as menções honrosas do nosso concurso 1 Minuto contra a Corrupção. Né? Inicialmente, nós vamos apresentar as 2 menções honrosas. A comissão julgadora ela teve dificuldade muito grande, realmente, de escolher os vencedores, e aí, além dos 3 vencedores, a comissão ela entendeu por bem fazer 2 menções honrosas, e nós vamos ver agora os vídeos do Samuel Carvalho e da Fernanda Martins, que eu acho que estão nos assistindo pelo YouTube, e aí a gente vai agora apresentar esses vídeos para vocês. Maviel, é com você. Corrupção. 3 fatos que você precisa saber. A maior parte dos grandes esquemas de corrupção envolvem compras feitas com dinheiro público, dos pesados impostos que todos nós pagamos. Muitas vezes os criminosos até tentam dar uma aparência de que tudo está sendo feito conforme a lei, mas sobram documentos falsos, licitações direcionadas e esquemas de favorecimento. Sempre há corruptos e corruptores, ou seja, se um empresário comete fraude, é porque tem alguém com cargo público levando vantagem. Para evitar que a corrupção aconteça, os mecanismos de controle e transparência precisam funcionar. Assim, todo mundo fica sabendo de cada real que é gasto pelo poder público. É importante que todos trabalhemos juntos, percebendo e denunciando esquemas e irregularidades, porque não há corrupto que escape a uma população atenta, fiscalizando o dinheiro que é seu, para ser usado em benefício de todos. A corrupção começa nos pequenos atos. Com ela, nenhuma sociedade avança. Corrupção não é só aquela que vemos no jornal. Faça a sua parte. Previna, combata, denuncie. A corrupção sempre tira o que não deve. É tempo de combatê-la. 5º concurso de vídeo 1 Minuto contra a Corrupção. Faça um vídeo com o seu celular e se inscreva gratuitamente no site ufpb.br/contra a corrupção. Os vídeos finalistas serão exibidos na programação oficial do Fest Aruanda. Obrigado, Maviael. Esses foram as nossas 2 menções honrosas. Mais uma vez, os autores Samuel Carvalho, Fernanda Martins. Eles vão ter direito ao nosso troféu aqui, que vai ser encaminhado. A produção nossa da CGU vai entrar em contato para a gente mandar troféu de menção honrosa. E parabéns, né, por participar do concurso e estar dentro da programação de um Festival Nacional de Cinema, que eu acho que, com certeza, é a principal premiação com relação aos vencedores, né, as menções honrosas, e disponibilizar esses vídeos, né, para que toda a sociedade possa se usufruir, né, dessas temáticas. Né? E agora nós vamos para os grandes vencedores. Não há ordem de classificação, são os 3 melhores vídeos que nós escolhemos aqui da comissão julgadora. Então, nós vamos assistir o filme do Felipe Barbosa,
que é um autor do Rio de Janeiro. Vamos também assistir o filme da Amanda Cristina, intitulado A Quadra dos Sonhos, foi uma produção do Pará. O do Felipe, esqueci de falar o nome, se chama Onde Mora a Corrupção, o título do filme. E, finalmente, tivemos também um ganhador aqui da Terrinha, o Sebastião Felipe. O filme se chama De Grão em Grão, a Corrupção Enche o Papo. Vamos assistir os filmes agora. Maviael, é com você. Muitas vezes, a gente acha que a corrupção mora lá longe, bem longe. Às vezes nem tão longe, mas ali, no nosso vizinho. Que nada. Sorrateira, ela vai se esgueirando para bem perto da gente. Ela adora esse canto daqui, aguardando a hora para oferecer aquele cafezinho. Ela pode aparecer por aqui também, quando estão molhando as nossas mãos. Lá fora, no gringo, ela pode se esconder debaixo da mesa, ou como dizemos por aqui, por debaixo dos panos. Engraçado, tão perto, ela pode estar até mesmo debaixo do nosso nariz, num triste faz-me rir. Aliás, quem quer rir, tem que fazer rir? Não deixe a corrupção chegar perto de você. Os sonhos vão sendo destruídos pelo ar, se consomem frente à dificuldade que a sociedade vive. Eles observam e imaginam como o futuro poderia ser diferente. Seus telespectadores não seriam esses do alto céu, ou esses que são fiéis a eles. Nem tampouco existiria cordas que os separam da felicidade e matam os sonhos aos poucos. E quem nunca sonhou em um dia ser jogador de futebol? A quadra que era para realizar sonhos, hoje ainda afoga muitos deles. Ela talvez não entenda e se pergunte o porquê muitas promessas se perdem ao longo de uma gestão. E mesmo que o melhor se pareça tão longe, algo dentro de si olhava e desejava que pelo menos por um minuto tudo fosse diferente. Diga não à corrupção. Eu não estou sendo corrupto. Não sou do governo. Eu não estou sendo corrupta. Eu não estou na presidência do país. Eu não estou sendo corrupto. Não estou no Palácio do Planalto. Eu não estou sendo corrupto. Eu não estou no Senado. Muito bem. Nós tivemos aí a apresentação dos vídeos vencedores, né? Você vê que a proposta do concurso é justamente essa questão de, em um minuto, apresentar justamente o recado e, naturalmente, foi o que aconteceu, né? Vídeos de produção muito bacana, né? Com temáticas que tratavam da corrupção, mas com formatos diferentes, e isso aqui justamente a comissão julgadora levou em consideração, né? E, como eu falei, né, a surpresa que a gente estava aguardando por final, os vencedores, né, conforme o regulamento, eles vão ter direito também a um troféu e a um certificado de participação conforme
está no edital, mas conseguimos também, através de uma doação da nossa parceira Receita Federal, os nossos vencedores também vão ter direito a um notebook que está aqui, ó. Tá vendo que bacana? Acho que ninguém vai achar ruim um prêmiozinho adicional, mas naturalmente, né, é uma recepção opcional dos vencedores. A gente vai entrar em contato, mas de todo modo, parabéns. A gente agradece à Receita Federal por ter conseguido fazer essa parceria agora no final, né? E eu queria, Maviael, saber se os depoimentos aí dos vencedores estão aí na agulha, para a gente poder passar. Eles gravaram um recadinho para a gente. Se tiver, pode rodar aí agora. Olá pessoal, eu me chamo Amanda Cristina, sou aluna da Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, aqui em Capanema, no estado do Pará. O vídeo nós enviamos como uma tarefa da disciplina de auditoria, uma disciplina aqui do nosso curso de contabilidade, e nós tivemos a honra de poder participar e ter o nosso vídeo escolhido entre um dos ganhadores. Para nós é um privilégio, e o nosso amigo Jonilson vai falar um pouquinho também para vocês. Esse trabalho ele foi feito baseado em fatos reais. Foi uma experiência bem bacana que a gente fez numa comunidade aqui da cidade de Capanema, e vivenciar na prática o que a corrupção é capaz de fazer na vida das pessoas é uma coisa assim devastadora. E esperamos contribuir para que essa prática não venha mais a acontecer. Então, participar desse concurso foi bastante significativo, principalmente por termos organizadores profissionais do audiovisual brasileiro, né? Principalmente nordestinos. E sobre o tema da corrupção, é algo que percorre a nossa sociedade há muito tempo. E às vezes a gente pensa que ela pode estar muito longe, mas na verdade ela pode estar em pequenos detalhes, a passos do nosso dia a dia. Então foi um tema que me trouxe bastante autorreflexão e também me trouxe um desafio de passar a mensagem que sim, é possível combatermos a corrupção, principalmente em pequenos detalhes do nosso dia a dia. Então, e é isso. Eu gostaria muito de agradecer ao professor e psicólogo Augusto Vaz, que nos incentivou muito a fazer esse trabalho, e aos meus colegas e amigos de turma que me ajudaram muito nesse trabalho também, tanto no roteiro técnico quanto na edição do vídeo, que foi André Júlio e Sara Alexandra. Obrigado e viva o audiovisual brasileiro! Bem, gente, com isso, né, nós estamos chegando aqui ao final da nossa sessão especial CGU Festa Aruanda. Agradeço mais uma vez a participação do Cláudio, foi fantástica a apresentação dele, né? Agradeço muito a produção do Festa Aruanda, na figura do Lúcio Vilar, do Maviael, do Pedro, né, que tornaram aqui essa sessão possível. E aí já fica o convite para vocês que nos escutam agora ao vivo e os que vão ver esse vídeo, né, que estão gravados no YouTube nas outras ocasiões, para já se preparando para a 6ª edição do concurso 1 Minuto contra a Corrupção, agora em 2022, tá, gente? Então, muito obrigado. E a gente se despede aqui da sessão. Um forte abraço e obrigado pela participação de todos. A corrupção sempre tira o que não deve. É tempo de combatê-la. 5º concurso de vídeo 1 minuto contra a corrupção. Faça um vídeo com o seu celular e se inscreva gratuitamente no site ufpb.br/contra a corrupção. Os vídeos finalistas serão exibidos na programação oficial do Festa Aruanda.